Então, estamos aqui de novo. Uau! Deu um susto, né, cara? Foi. Sabe por quê? Porque sim, claro que eu sei por quê. Eu tô aqui? Não, tu tá aqui sempre, não é só por isso. É, também tem isso. Teve um vídeo, uma vez um vídeo que eu falei rapidamente sobre horror. Falei que era difícil fazer uma aventura de RPG de horror. E eu já vou explicar um pouco por quê. Por que eu acho isso. É isso aí. Mas depois da vinheta. Então, tempo atrás, o João falou num dos vídeos que era difícil fazer uma aventura de horror. E que no outro vídeo a gente já tá falando sobre isso. E esse dia chegou. E a gente veio falar sobre como é difícil de fazer um RPG de horror. Eu tenho minhas ideias, mas vou deixar tu começar. Então, eu escuto muita gente falando assim, nossa, eu queria ver jogos de horror, são muito massa. E aí as pessoas usam, tem sistemas, né, que eles tentam emular o horror. Acho que os mais famosos aí são os baseados em Cthulhu, Lovecraft, e o World of Darkness, que tem vampiro, lobisomem, esse tipo de coisa, né? Mas, todos os jogos e aventuras, o Ordem Paranormal também, não quero deixar de citar, eles não me parecem horror. As aventuras, os modos, os jogos que eu vejo a pessoa jogando, eles são aventuras, né? Aventuras no sentido de ação. Eles são tão horror quanto a Múmia do Brendan Fraser. Excelente filme. Né? Esse aí é um excelente filme, mas é Indiana Jones. É Indiana Jones, não é de fato um horror. Ele tem umas coisinhas ali ou outra, mas é bem pouco. Então, o que é horror, né? Aí que tá. O que classifica um elemento com horror? É um monstro? Porque na aventura tradicional a gente tem um monstro. Então, o que é? Por que a múmia... Quais são os elementos de horror que tu vê em A Múmia do Brendan Fraser? Quando eles estão entrando na caverna, tem uns respiros no barulho, tem um vento, tem a trilha sonora, ou seja, tem uma hora que eles vão abrir a tumba, todo mundo tá com aquela tensão de o que vai acontecer, aí tem uma galera que acha que vai ter uma maldição e sai correndo. São esses detalhes, não é nem o monstro, nem a revelação do monstro, sabe? Essas coisinhas em volta e até o momento que ela tá lendo o livro, né? Depois ela lê o livro e desperta a múmia, que sai um grito e um cara chega e fala pra ela assim, você não devia ter feito isso. Mas a partir daquele momento, quando o monstro chega, eu acho que o horror acaba na múmia, entendeu? O que é super estranho, mas pra mim é isso. Então, o que tu tá me passando, assim, o que eu tô escutando é tom. Quando é o tom. Tem tons, né? Eles fazem uma ambientação de horror, exato. Mas aí que tá, eu não vejo isso como horror, porque é como eu colocar piadas não transforma numa comédia, entende? Então falta elementos de horror, assim, primeira coisa, a coisa mais clássica do horror, um filme de horror mesmo, um gênero de horror, é o risco. A Múmia não tem risco, não tem, é a aventura, tu sabe que o Brendan Fraser não tá em risco em nenhum momento, tu sabe que a galera dele tá salva. A galera dele tá salva, tá? A galera dele tá salva. E isso acontece numa mesa de RPG. E aí que tá, eu acho que isso é um dos pontos principais. A gente vai jogar com um grupo de 5 pessoas, né? Eles têm que estar em risco. Eles têm que estar em risco. E assim, tu quer se divertir num jogo de horror. Se eu te matar nos primeiros 10 minutos, tu não vai se divertir. Tu tá fora da mesa, saiu, acabou pra ti. Então, se eu não posso te matar, já começa que não tem risco. Então, quer dizer, pode ser que eu não sobreviva no final, mas é isso, eu vou ter que segurar, que foi o que o Jovem Nerd fez no Cthulhu, pra dizimar o grupo nos últimos 5 minutos. Mas a gente tem 9 horas de conteúdo em que não tem risco, a gente sabe que eles não iam morrer, sabe? Então eles fazem um sacrifício aqui, outro ali, assim, mas no final, o Cthulhu, e não me entenda errado, eu adoro, assim, pra mim é o melhor RPG pra gente consumir aí do Jovem Nerd. De todos que eles gravaram, esse é o mais legal. Só que é a Múmia, sabe? Não é horror, porque eles estão fora do risco. E o Jovem Nerd ele vai um pouco mais longe ainda. Eles fazem uma coisa muito legal, que essa é outra coisa que eu acho que na nossa mesa que a maioria das pessoas não vão fazer. Como a gente não pode levar o risco já, então o que o Jovem Nerd faz, que é outro elemento clássico de horror, o horror, os personagens são muito falhos. Eles não são super-heróis, né? E essa outra coisa é difícil de convencer uma mesa, ainda mais quem tá começando a jogar RPG. O teu personagem, ele vai ter grandes defeitos. Sabe? Grandes defeitos. E o Jovem Nerd faz isso. Ele tem traumas da guerra, perdeu os filhos, né? Assim, daí o outro é... O outro é alcoólatra. O outro é super conservador, o outro... Todos os personagens têm os seus problemas e as falhas aparecem. Elas não são gratuitas. Elas são obstáculos e são abordados. E isso joga eles pra trás.
E um jogador de RPG, geralmente, quando fala assim, tu tem esse problema, isso é muito comum. Ele vai tentar resolver esse problema de uma forma heróica. Então, tipo, tu tá sem balas, então eu tiro minha faca e vou pra cima, sabe? É natural do jogador de RPG não explorar as falhas dos seus personagens. Eu acho as pessoas psicologicamente não conseguem abordar, assim, os jogadores tendem a não explorar isso da forma que eles poderiam, sabe? Então, eu acho que tem muitos obstáculos do lado do jogador e tem muitos obstáculos da forma do mestre. E aí, pra gente causar esses tons que a gente precisa de... eles sempre vão ser enfrentados com... maioria das vezes com coragem. Então eu coloco um personagem jogador numa situação de risco em que ele está encurralado por 2 vampiros, 90% vai lutar. Quando no horror a gente precisava que o cara tentasse fugir, ou se ajoelhasse, pedisse perdão, se humilhasse, sabe? Pra causar um clima na mesa. E poucos jogadores vão ter a acessibilidade ou vão encontrar diversão nisso. Então quando as pessoas falam assim, eu quero jogar um jogo de horror, o que eu tô escutando é, eu quero jogar uma aventura de ação com tons de horror. E não horror. Tá. É assim, eu tenho alguns pontos. Eu acho que o horror é possível de ser feito. É possível. Eu acho que tem que ser uma coisa conversada bem antes de tu fazer a aventura. As pessoas têm que estar cientes do que está acontecendo. Tem que falar que tu vai poder perder teu personagem. O Cthulhu tem bastante isso. As pessoas já estão acostumadas. Tu vai jogar Cthulhu, teu personagem vai morrer, tem chance. O jogo é muito mortal. Geralmente tu vai enfrentar alguém, o risco é muito grande. Tipo até GURPS. Tu joga GURPS como se fosse tradicional, assim, sem ser nenhum super-herói. É muito fácil tu morrer, sabe? Do personagem ter problemas, demora pra recuperar. Mas tu não acha isso grave? Eu não acho que isso é grave. Se você está conversando com as pessoas, elas sabem que isso acontece, tá tudo certo. Você tem que eles têm que concordar com esse ponto. Mas aí isso é um dos pontos. Então a gente, tipo, vamos marcar de jogar RPG. Pô, eu não posso esse final de semana, é aniversário da minha mãe. Não posso o outro, vou estar viajando. 2 meses pra marcar. Marcamos, beleza. Fica sabendo, tu pode morrer. Pô, conseguimos, juntamos a galera, 10 minutos de jogo, morreu o cara, espera ele no sofá. Não, mas aí tu tem coisas que tu pode fazer pra isso. Tu pode ter um personagem extra pra tu poder trazer pra ele na mesa pra jogar. Sim, tu pode tirar o risco. Tu pode mitigar o risco. Aí acaba o horror. Tudo bem, mas assim, eu vou dizer pra ti que, vamos lá, o que eu tenho jogado agora, né? O que acontece é o seguinte, não é um jogo de horror, mas o risco tá lá. Depois da primeira sessão, que você sabe que o teu personagem não vai morrer, todas as outras sessões você sabe que o teu risco tá lá. Ou seja, você tem inimigos que, sim, eu concordo contigo, os inimigos têm que ser realmente desafiadores e as pessoas têm que saber que fugir é uma opção, mas tem que ser falado. Não pode ser, porque na maioria dos jogos as pessoas estão tipo assim, se o mestre colocou, eu tenho chance de ganhar. Se tu quer fazer um horror, ele tem que chegar e falar assim, caraca, tem combates que eu não deveria estar fazendo. Tem combates que eu deveria estar fugindo. Eu acho que isso é importante pro cara entender. Se você traz de forma normal, realmente vai ser difícil fazer um jogo de horror. Acho que não vai ser fácil de fazer. E assim, mas pouca do risco, eu até entendo isso aí, mas é insuficiente também. Porque o pouco do risco tá no físico. Muito do risco do horror é o psicológico. Tem uma sombra atrás de ti. O jogador fala assim, eu olho. No horror não é assim que o gênero vai trabalhar a gravidade, sabe? Eu entendo o que tu quer dizer. Tu sente uma presença, sabe? E o cara, posso rodar um dado pra ver o que é? Entende? Ele não tem o mesmo peso. Então, os elementos de horror, eles não transcrevem bem para uma mesa de heróis, de aventura. E às vezes a gente juntar um grupo para jogar uma mesa de pessoas vulneráveis, psicologicamente e fisicamente, acho que não é a maioria das pessoas que estão no hobby querendo se divertir estão buscando isso, sabe? Eu fiz, uma vez eu fiz uma aventura de horror, que era Halloween, a ideia era justamente fazer essa brincadeira, e eu convidei uma galera para jogar, e a gente jogou, tipo, tava na sala, luz desligada, era um sistema super mortal, era caçadores caçados, que você tá caçando vampiros, e a ideia era justamente fazer isso, ou seja, primeiro risco, ou seja, é tipo um filme de horror, depois que o negócio tá na metade, tu sabe que qualquer um pode morrer, sabe? Tipo Alien, Oitavo Passageiro, nossa, referência super antiga, né? Mas qualquer filme de slasher que tu vai ver aí, que até metade do filme a galera tá mais ou menos segura e depois disso sabe que a galera pode morrer. Então, com os testes, com o pessoal não sabendo, trazendo informações tipo de o pessoal não entender qual que é o monstro, eu consegui emular bastante, o pessoal se divertiu e ficou aquela sensação, aquele risco, e no final a galera ficou super feliz de fugir e 2 dos 4 jogadores sobreviveram, e foi isso, sabe? E foi super divertido. Mas eu não sei o quanto isso é possível de tu fazer sempre, sabe? Existe um preparo, existe um convite, existe uma galera pra estar lá. Eu sei que é difícil fazer isso porque é um jogo mais tenso até, se tu pensar bem, e talvez nem todo mundo, o pessoal quer se divertir, então às vezes tu não quer isso, sabe? Tu quer uma coisa mais leve do teu dia a dia. E também as pessoas têm que estar com isso lá. Eu acho que é parecido com jogos de videogame de horror. Tu já jogou um jogo de videogame que tu sentiu medo?
É difícil, né? É que é assim, cara, é isso que eu tô dizendo. Não tem... Esses jogos de horror são jogos de aventura. Que jogo de horror, assim, tu vai contar nos dedos que tu não tem uma espingarda e tu tá atirando nas sombras, entende? E tu é um cara que vai sobreviver até o final. Não tem risco, entende? Eu Então, topo. é uma aventura com tons sombrios. Não é um horror de fato, né? Quando a gente tem grupos de horror, assim, vamos pegar gêneros de horror de verdade, assim, que a gente considera horror. A gente vai pro cinema, pra livros. Tu bota um grupo de 5 ou 6 adolescentes, vão morrer. Não é talvez vão chegar no final. Não vão. Vai ter 1 ou 2. E se chegar, às vezes chega amaldiçoado. Teve um jogo de horror só que eu joguei até hoje, que é um jogo de Cthulhu super antigo, que você não tem nenhuma arma até, sei lá, 30% do jogo andando, sabe? Aí só depois é que tu pega a arma e isso dá o negócio do horror, porque tu tem que fugir. Tá? A opção do teu personagem é fugir e jogar coisa nos monstros, então tu não tem o que fazer. E eu concordo contigo, quando você não tem uma espingarda, quando tu não tem uma arma, quando tua opção não é batalhar, esse jogo tu fica nervoso, entende? E o jogo de videogame ele ainda tem uma força muito forte porque ele tira a reação do jogador. É o personagem. Então aquilo que eu tava falando, se você coloca uma sombra atrás dele, o teu personagem vai olhar, não vai ter mais nada lá, ele vai ficar nervoso, ele vai reagir, sabe? Talvez ele ter a se esconder, alguma coisa. Porque tá pré-programado. Alguém fez o script ali daquele personagem pra tentar fazer aquilo um horror, né? E na mesa de RPG, às vezes, os personagens, ainda mais em grupo, né? Que o cara vai ter um steam pack ali, uma maçã que ele come e recupera a vida, que ele não vai estar tão preocupado assim, tem coisas mecânicas. Então assim, não é que não dá pra fazer, eu acho que dá pra fazer. Eu acho que não dá pra fazer com todo mundo, eu acho que nem todo mundo quer jogar um RPG de horror de verdade, tá? E acho que tem uma confusão muito grande entre horror e aventura com tons de horror. E assim, o jogo de horror em si, eu não acho... Eu, por exemplo, não tenho certeza se faria noite de jogo. Aventura de horror, sim. Ordem Paranormal, Cthulhu, essas coisas assim, que são Indiana Jones com horror, né? Que é Dead Space. A gente fala Dead Space RPG, é horror. Tem susto, mas um jumpscare não transforma uma mídia em horror, sabe? Eu jogo Uncharted e tem jumpscare. Então é isso, tem elementos ali, mas é uma aventura. Pô, o cara tá com botas de gravidade lutando contra monstros gigantes, entende? Sabe? Ele não tá em risco de verdade, sabe? Não é um adolescente sonhando com o Fred Krueger que tu não tem o que fazer, sabe? Eu não posso pegar um taco de beisebol e vencer do Fred Krueger. Isso não vai acontecer, né? E no Dead Space, sim, eu jogo um míssil atômico numa criatura gigante. Não é horror, não é. É uma aventura com tons de horror. Eu sei que o horror é difícil de ser feito, não vai ser pra todo mundo e talvez nem seja possível de fazer uma campanha do jeito horror mais clássico assim que tu tá imaginando, porque realmente os personagens vão morrer ou vão ser amaldiçoados e talvez eles não vão conseguir dar sequência. Mas um tom de horror é possível de ser feito, e então você pode trazer um tom de horror pro teu jogo de RPG, mas eu acho que isso fica um assunto para outro vídeo. O que você acha? Eu acho que talvez. Não sei. Depende do que vocês falam aqui no comentário aqui embaixo. Tem um monte de gente que fala assim, vocês estão errados. Coloca aqui, se a gente tá errado, coloca nos comentários, não tem problema. A gente erra às vezes. Nunca? Se botar que eu tô errado, eu certamente vou lá e vou debater você. Cala a boca, você tá. Pode testar. Isso acontece. Então é isso. Desafia a gente. Desafio. Se é que você tem coragem!